Aleluia, glória a Deus. Nós te adoramos, ó Deus, louvamos, bendizemos o teu santo nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor e pedimos, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, vamos lá. Mais alguns irmãos entraram aqui. Bom dia geral a todos, viu? Bom, irmãos, vamos lá à exposição da palavra de hoje. E aí eu já quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo lá no livro de Eclesiastes. A pregação de hoje vai ser baseada num texto que se encontra neste livro. Então, vamos lá. Livro de Eclesiastes. E aí eu coloquei o título da pregação de hoje de uma pergunta, que é: como será a sua eternidade? E ao longo da pregação, os irmãos vão entender o porquê desse título. O livro de Eclesiastes, na minha opinião, aqui uma opinião particular, é um livro lindíssimo e cheio de ensinamentos, de doutrinas para nós. E por que eu falo isso? Porque quando nós olhamos para este livro, um livro do Antigo Testamento que foi escrito há milhares de anos atrás, a mensagem dele hoje é muito atual, é muito presente, porque ele trata sobre a vida, sobre as questões que fazem parte da realidade de todo ser humano, em todas as áreas de sua vida. E nós vamos discutir sobre isso hoje. Ao contrário do que muitos imaginam, do que muitos pensam sobre o livro de Eclesiastes, quando leem ele e acham que ele é um livro pessimista, por causa da mensagem, por causa da temática, do tom que esse livro possui. Na verdade, Eclesiastes, ele está longe de ser um livro pessimista. Ele é, na verdade, um livro muito realista. E existe uma grande diferença entre estas palavras. Ele traz a realidade do ser humano, da vida humana, sob a perspectiva dos ensinamentos de Deus. Em Eclesiastes, Salomão, que é o autor do livro, a gente vê que ele examina e ele apresenta as questões da vida de uma forma bem direta. E isso ele faz com a intenção de conduzir os leitores a meditarem acerca das suas próprias vidas em relação ao Deus que se encontra nos céus. Então, um dos propósitos da pregação de hoje é levar cada um de vocês a fazer essa meditação, a ter essa reflexão sobre as suas vidas. E por quê? Porque somente quando nós temos um entendimento correto acerca de Deus, de quem Ele é que é possível fazer um uso correto da vida, das nossas vidas, vivendo para a glória dele. Sendo assim, Eclesiastes, ele é um livro também muito evangelístico,
porque ele ensina e ele conduz o ser humano à total dependência de Deus. Do Deus que é o poderoso Criador, o governante soberano sobre toda a sua criação, o juiz infalível que julga a todos e que é a realidade suprema sobre a qual nós devemos viver. O ponto principal do livro de Eclesiastes é entender que as nossas vidas precisam ser vividas olhando além do que há no mundo, olhando para além do que nós vivemos neste mundo, que no caso é a eternidade. O modo como nós enxergamos a Deus, como nós conhecemos a Deus, né, a nossa percepção, o nosso entendimento de quem Deus é, vai determinar como nós enxergamos e conduzimos as nossas vidas neste mundo. Por isso que é muito importante e todas as questões passam de um ponto principal que é o conhecimento adequado de quem Deus é e de como esse Deus se revela e o que ele revela sobre si mesmo. E aí, diante disso, eu já convido a você que me assiste no YouTube, no Instagram, a meditar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que durante aqui a exposição, essa meditação ela vai fluir de uma maneira bem natural e ao final nós vamos juntos refletir sobre alguns pontos importantes. E eu já quero iniciar aqui a pregação do sermão de hoje fazendo algumas perguntas aos irmãos. Como você vive a sua vida? Como você encara a sua vida neste mundo, a sua existência neste mundo? Você enxerga isso a partir dos seus objetivos de vida, daquilo que você almeja, daquilo que você busca, olhando para tudo isso, a qual conclusão que você chega? Lembre-se, a maneira como nós percebemos e interagimos neste mundo reflete o modo como nós enxergamos o Senhor. Então, desde já, medite sobre a sua vida, como você tem vivido, como você tem conduzido ela neste mundo. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos que ele traz uma premissa, um ponto, uma ideia central muito bem definida, que é o quê? A brevidade da vida. A vida humana em Eclesiastes, ela é apresentada como sendo efêmera, como sendo passageira. Salomão utiliza a palavra vaidade. Ela é muito presente nesse livro. Salomão utiliza ela para poder definir o que é a vida. E quando nós vamos no original da palavra vaidade, no hebraico, é revel, que significa frivolidade, significa nada, significa vazio, coisa sem valor e sopro. Exatamente, sopro, assim, ó. Algo que vai embora. Sendo assim, já que Salomão define a vida como um sopro, as coisas desta vida terrena são passageiras e por isso elas nunca podem trazer satisfação total, satisfação completa a nós, seres humanos. Nós devemos sim desfrutar de todas as bênçãos que Deus nos dá neste mundo,
mas nós nunca podemos separar a bênção do abençoador. E por mais que nós desfrutemos de coisas boas, de momentos de alegria e satisfação, essas coisas não podem ser tidos como anseio das nossas vidas. Salomão adverte: tentar encontrar naquilo que é temporário, tentar encontrar a sua satisfação, a sua alegria, o seu contentamento, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário, é como correr atrás do vento. Ele fala isso em Eclesiastes. Essa expressão, ela aparece em vários momentos e se refere a quê? À futilidade de uma determinada ação. De qualquer ação que nós realizamos nesta vida, sob a perspectiva temporal e terrena, ela é fútil, ela é passageira, como um sopro. E Salomão, ele chega a essa conclusão baseada numa realidade que é inevitável, que é: o fim da vida é certo para todos. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, sobre a vida, sobre a morte e sobre o destino final, após a morte física, na eternidade. Sendo assim, vamos abrir lá Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. A minha Bíblia traz o seguinte título: A sorte parece ser a mesma para todos. E aí os irmãos que estiverem com suas Bíblias em mãos, digitem para mim aí no chat, dizendo qual título que traz antes do capítulo 9. E aí eu vou ler aqui, a partir do verso 1, diz: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos parar até aqui. Deus amado, a palavra do Senhor foi lida. Neste momento eu peço que o Espírito Santo do Senhor nos traga a iluminação, nos traga o discernimento, que Ele abra os nossos corações para receber a Tua palavra e que ela seja espírito e vida para nós. Nós sabemos e cremos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso nós pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar lendo verso a verso para a gente entender qual que é
a ideia que Salomão constrói aqui nesse trecho. Deixa eu ler aqui antes. Eu pedi para os irmãos mandarem os títulos, a Ana Luísa colocou, meu título é Tudo Acontece Igualmente a Todos. A minha mãe colocou, o fim de toda a vida é o mesmo. O Rogério mandou assim, na minha Bíblia o título é O fim de toda a vida é o mesmo. A Ana Cristina, o destino de todos. A Maristela, o banquete da vida. Beleza. Vamos lá. Verso 1. Banquete da sabedoria, perdão. Verso 1 diz assim, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Quando Salomão diz aqui, me apliquei para claramente entender tudo isso, que tudo isso que ele se refere? Esse verso, o verso 1 do capítulo 9, ele está ligado, ele é a continuação do que foi dito no capítulo anterior, no capítulo 8 do livro de Eclesiastes. E de uma maneira geral, as reflexões que Salomão faz no capítulo 8 são sobre um tema muito presente também no livro dos Salmos e Provérbios, que é, por que os ímpios prosperam? É uma dúvida que é corrente em toda a Bíblia. É sobre isso que Salomão discorre no verso 8, no capítulo 8 de Eclesiastes. Por que eles são bem-sucedidos em suas más obras? Por que os perversos neste mundo prevalecem sobre os justos? Por que Deus não executa logo o juízo contra eles? Aqui em Eclesiastes 8, no verso 10, diz assim, assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Verso 11, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Verso 12, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Verso 13, mas os perversos não irão bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. No verso 17, nós temos aqui a conclusão que Salomão faz do capítulo 8. Ele diz assim, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio o que virá a acontecer, nem por isso a poderá achar. Salomão chega à seguinte conclusão. Nós não conseguiremos entender todas as ações de Deus neste mundo e precisamos nos contentar com este fato. Os caminhos de Deus são incompreensíveis ao ser humano. O que isso significa? Que a maneira como ele ordena os eventos neste mundo, nós não entendemos. E isso, o agir de Deus, o beneplácito de Deus, em agir, em executar os eventos deste mundo, diz respeito somente à soberania dele. E nós, como criaturas, não entendemos completamente as ações do Criador. E nem podemos lhe pedir satisfação por isso. Salomão diz aqui se é amor ou se é ódio. Aqui no verso 1 do capítulo 9, ele utiliza dois extremos, dois opostos. E esse recurso literário de utilizar palavras opostas numa mesma sentença é para expressar totalidade.
A ideia é o que eu acabei de dizer. O ser humano, ele não conhece a abrangência das circunstâncias que surgirão na vida, sejam boas ou más. Entretanto, é animador saber que aconteça o que acontecer, tudo está nas mãos de Deus e que nada foge ao seu controle. O verso 2 do capítulo 9, ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Nós vemos, mais uma vez, aqui o uso de termos opostos, com o propósito de expressar totalidade. Ele fala que justo, perverso, puro, impuro, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao bom, ao pecador, ao que jura, ao que não jura. Salomão utiliza isso para poder colocar todo mundo no mesmo pacote, dizendo assim. Quando ele diz aqui no final, aqui no início do verso 2, tudo sucede igualmente a todos, diz respeito à providência de Deus com relação às bênçãos comuns neste mundo. Por exemplo, o sol, ele aquece, ele brilha, ele nasce tanto para justos quanto para injustos. A chuva que vem para regar a terra, que vem para trazer refresco, que vem para trazer alívio em tempos de calor, que vem para poder regar a terra, cai sobre justos e sobre injustos. A terra que é semeada, ela produz o seu fruto, a sua colheita, tanto a justos como a injustos. O ar que nós respiramos, que é algo fundamental à nossa sobrevivência, e que por ser algo tão comum, nós nem nos ligamos, né? Nós nem damos tanto valor a ele. Esse ar que nós respiramos, o fôlego de vida, é dado a justos e a injustos. É nesse sentido que Salomão diz aqui no verso 2 que tudo sucede igualmente a todos. Agora, a partir do verso 3, ele vai apresentar uma perspectiva. Ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Aqui vemos que justos e ímpios não desfrutam apenas de bênçãos em comum. Não desfrutam apenas da providência de Deus sustentando este mundo. Mas também existe um mal em comum que eles desfrutam, que é uma realidade da vida de ambos os grupos, que é a morte. Para Salomão, na perspectiva dele, a morte não era apenas um evento natural da vida, mas é um invencível mal que nivela a todos. Por que eu digo que a morte nivela a todos? Porque, como Salomão expõe aqui, tanto o justo quanto o injusto vão morrer. Tanto o bom quanto o pecador vão morrer. Este é o fim de todos os homens. Este é o fim de toda a humanidade, de todo ser humano. Faça o que a pessoa fizer em vida, existe um dia determinado em que ela vai morrer. E é interessante observar que, ligado ao mal da morte, está a maldade no coração do homem. Ele diz aqui no verso 3:
Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. A maldade no coração dos homens produz desvarios. O que é desvarios? É o mesmo que alucinações. É o mesmo que desatinos, que inquietações. E isso confirma a total depravação e corrupção moral na qual o ser humano se encontra. Olhando aqui, nós entendemos que tanto a morte física, que é a separação da alma do corpo, quanto a morte espiritual, que é a separação entre Deus e homem, a perda da comunhão que o homem tinha com Deus lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e veio lá o pecado original, tanto a morte física quanto a morte espiritual é evidenciada por uma vida que é contrária aos mandamentos de Deus. E elas vieram como resultado do pecado original. Isso está lá em Gênesis 2 e 3. Fala sobre isso. Por isso, essa é uma realidade de todos os homens. Entretanto, o foco da morte aqui no capítulo 9 é a morte física. É sobre essa morte que Salomão trata. No verso 4, ele diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Estes versos, eles não negam a vida após a morte. Deixa eu ler o verso 5 também. Porque os vivens sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esses versos não negam a vida após a morte, a existência após a morte, mas dão a entender que a vida humana não pode ser desfrutada depois da morte. Como tentar viver algo que não se viveu. A palavra recompensa aqui no verso 5 é a palavra usada para definir o produto final de seus esforços em vida, enquanto bens materiais. Recompensa que é isso. As recompensas nossas, dos seres humanos neste mundo, são o resultado daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós construímos. E nessa perspectiva aqui de Salomão, ele diz que tudo vai ficar. Nada será levado para a sepultura. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que isso significa? Sentimentos comuns aos vivos não farão mais parte da realidade dos mortos, assim como as obras, conquistas e realizações deste mundo. Por isso, a gente vê aqui nos versos seguintes, Salomão aconselha a ir e desfrutar de todas as coisas em vida, porque elas não podem ser recapturadas após a morte. Vamos lá. Deixa eu beber uma água. Diante disso, que nós lemos aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, eu pergunto mais uma vez, como você tem vivido a sua vida? Como você conduz a sua vida? Sob qual perspectiva? Apenas com a perspectiva terrena de viver tudo que há de bom, tudo de bom que a vida tem a oferecer,
sem se preocupar com o dia de amanhã? Ou você vive encarando a vida e todas as suas dádivas como algo vindo do Criador, buscando viver segundo o temor do Senhor para a glória dele, ciente de que tudo isso vai acabar? E quando acabar, o que vai acontecer? Como será a sua eternidade? Quando a vida chegar ao fim. Mas aí, talvez alguém possa dizer: mas Bernard, eu sou muito novo. Eu ainda sou um adolescente, ou eu sou jovem, um jovem adulto. Eu ainda sou muito novo, eu ainda vou demorar a morrer. Por isso, eu nem vou me preocupar com isso. Eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver intensamente. Muitas pessoas pensam assim, não é verdade? Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre pensar dessa forma. Vamos abrir lá Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do verso 16. Só conferir aqui. Beleza. Lucas 12, a partir do verso 16, diz assim: é um discurso do Senhor Jesus. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós vemos aqui então que esta parábola do Senhor Jesus, ela é muito clara quanto a pensar: ah não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Deixa eu juntar aqui bastante para poder viver a vida, porque eu vou viver muito. Mas o que diz aqui, o verso 20, diante da perspectiva desse homem rico, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, o que você tem ajuntado, para quem será? Essa é uma das perspectivas. Outra pessoa pode também argumentar o seguinte: ok, Bernard, mas eu não creio em vida após a morte. Eu creio que quando eu morrer, acabou. Por isso, eu tenho que desfrutar, curtir a vida neste mundo. Porque não existe vida após a morte. Existem também pessoas que pensam assim. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, em Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então nós vemos que existe uma ordem. Viver a vida,
morrer, juízo. E este juízo, o juízo final, ele se dará quando o Senhor Jesus se manifestar em glória em sua segunda vinda. Vamos abrir lá em Mateus 25. Mateus 25. Ler aqui a partir do verso 31. Mateus 25, 31. A minha Bíblia traz assim o título, O Grande Julgamento. Verso 31 diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele as separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós vimos aqui, então, que haverá uma continuação após a morte física. E só há duas possibilidades: castigo eterno e vida eterna. E é interessante observar que Salomão, ele encerra o livro de Eclesiastes falando também sobre o julgamento após a morte. Lá no capítulo 12, nos versos 13 e 14, ele escreveu assim: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As obras dizem respeito àquilo que é feito em vida. E aí eu pergunto novamente: como você tem vivido a sua vida? Porque as nossas obras evidenciam as nossas crenças. Você tem vivido segundo o temor do Senhor? Temer ao Senhor é a consequência de quê? De conhecê-lo. Como ele se revela aqui na Bíblia, em sua palavra. É aqui que ele nos ensina o tipo de vida que lhe é agradável. Temer a Deus é inseri-lo em cada situação, em cada circunstância de nossas vidas. É viver com a consciência da presença de Deus continuamente.
E isso é uma poderosa motivação para um comportamento adequado, para um comportamento agradável aos olhos do Senhor. E é somente em e por meio de Jesus Cristo que é possível ter essa vida. Pois o temor do Senhor é resultado do nosso amor por Ele. Na exposição que eu fiz sexta-feira, no meu canal aqui no YouTube, do Salmo 15, eu falei sobre isso. Se nós amamos ao Senhor, nós também o tememos. Temer a Deus é um santo respeito, é uma santa reverência. E isso se expressa guardando seus ensinamentos, guardando seus mandamentos. E isso só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque o amor, o temor ao Senhor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Por isso existe uma relação. Só vai conseguir viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, uma vida de temor a Ele, aqueles que possuem o Espírito Santo, que é o selo, que é a marca, a garantia, o penhor da vida eterna. Porque é o Espírito Santo que nos santifica. E essa santificação, ela acontece por meio da palavra. A palavra é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para nos santificar e nos levar a viver uma vida sob a perspectiva da glória de Deus. De que aquilo que nós vivemos, que nós fazemos neste mundo, é para a glória dele. Deve ser para a glória dele. Somente assim as nossas vidas não serão vaidade, não serão sopro. Bom, talvez, diante de tudo isso que eu disse aqui, dessa exposição, dos textos lidos, você que me assiste tenha refletido e chegado à conclusão de que a morte é de fato algo inescapável. E diante disso, você teme ela por não saber qual será a sua eternidade, como será a sua eternidade. Muitas pessoas têm medo da morte, porque a morte para elas, não para elas, né, para todos neste mundo, é algo desconhecido. Ninguém morreu e depois voltou para contar, é assim, assim, assim. A morte para nós é algo desconhecido, mas sob a perspectiva da palavra, nós sabemos que aqueles que estão em Jesus Cristo, para eles, a morte é uma realidade que não deve ser temida. Porque mesmo que ela chegue no nosso corpo físico, existe uma vida eterna proposta aos salvos. Uma vida eterna prometida aos que estão em Cristo Jesus. E se alguém aqui me assiste hoje e não tem certeza de como será a sua eternidade e teme o que vai acontecer após a morte, eu leio para você o verso 4 do capítulo 9 de Eclesiastes, que diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto.
Se você está ouvindo essa mensagem, é sinal de que você está vivo. Sendo assim, nem tudo está perdido. Se você não sabe qual a sua perspectiva da eternidade, o que te aguarda, hoje é o tempo oportuno para refletir sobre isso e para buscar salvação. Clame ao Senhor. A conversão, ela deve ocorrer durante a vida, porque na morte não há mais possibilidade de conversão. Eu falei, Hebreus 9:27. Ao homem é ordenado morrer uma única vez. Depois vem o juízo. Não existe uma segunda chance depois da morte. Hoje é o dia da salvação. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confie nele. Clame por salvação. Clame por regeneração. Esta é uma obra que somente o Senhor Deus pode fazer. Ninguém pode se auto-salvar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por esta palavra que nos foi trazida no dia de hoje, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque diante da realidade da morte, nós sabemos que para nós existe um futuro eterno, existe um futuro de bem-aventurança para todos aqueles que estão em Cristo, para todos aqueles que fazem parte do seu povo eleito. Por isso, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque sabemos que, por mais que a nossa vida neste mundo finde, termine, algo melhor está por vir, que é viver para sempre, eternamente com o Senhor, desfrutando da comunhão eterna do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso eu peço, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer de fato essa consciência, essa responsabilidade em vida a todos os que me ouvem, de que as nossas vidas não devem ser desperdiçadas, não devem ser vividas para nós mesmos, buscando os nossos próprios objetivos de vida, mas sim considerando o Senhor, considerando a glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, derrame o teu temor em nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor nos leve a te amar mais, a te temer mais e a buscar uma vida segundo a tua palavra, Deus. Que diante dessa reflexão de hoje, desta palavra de hoje, nós possamos enxergar a vida com outros olhos, com os olhos da eternidade, com os olhos na tua palavra, certos de que em ti nós temos salvação. Nós pedimos a tua bênção para o restante do nosso dia. Nos dê um domingo abençoado em tua presença. Nos guarde livre de todo mal e que o Espírito Santo do Senhor continue realizando a boa obra em nossas vidas, a obra da conversão. Em nome de Jesus. Amém.